E agora a gente vai para as fases do jogo, tá? Então, como eu falei, são 12 turnos, cada turno com 9 fases. Então, nós temos aí o amanhecer, a fase da manhã, a fase do gerador, do clima, fase de preparação, ação, anoitecer, fome e noite, tá? O primeiro turno ele começa na fase 6, que é a fase da ação, tá? Então a gente vai simular aqui agora um jogo comum, tá? Então vamos fazer aqui a fase 6. Vou tentar ser breve, não tentar ficar pensando muito se o que eu estou fazendo seria a melhor estratégia, que esse não é o caso, tá? Então, fase da ação. Primeira coisa que normalmente você vai querer fazer na fase da ação é gerenciar o seu gerador, tá? Primeira coisa que você precisa entender em respeito de gerador é o conceito de calor e de frio, tá? O que é gelado, o que é quente. No momento o gerador está desligado, tá? Então esse aqui é o meu marcador de calor, ele está aqui, então quer dizer que o gerador está desligado, nada aqui está sendo aquecido, então qualquer ação que eu fizer será considerada uma ação gelada, tá? Se eu fizer uma ação gelada, vamos supor que eu pegue um trabalhador, tá? O laranja é trabalhador, azul é engenheiro, verde é criança. Se eu pegar um trabalhador e executar uma ação com ele, e essa ação for considerada gelada, eu vou aumentar de doente para o trabalhador, tá? Então, um trabalhador ficou doente. Então, doença, conforme ela vai aumentando, você tem chance da pessoa morrer e tem chance de menos trabalhadores poderem trabalhar, tá? Então, isso aí é ruim também. E aí, então, a primeira coisa que eu vou querer ligar esse gerador. Aqui, esse marcador azul, ele que é o marcador de custo inicial do gerador, ele está marcando 1. Então, gasto um carvão e eu consigo startar ele. Tá? Pode ser que mais para frente, conforme alguns eventos vão acontecendo, esse gerador ele vai custando mais. Ó, ele pode custar 2, enfim, até 7. Então, nesse começo, eu vou gastar um de carvão. Então, dou um carvão para o banco. Posso colocar esse marcador na primeira posição. Tá? Nesse começo, eu tenho a vantagem de que a primeira posição já tem aqui esse marcador, tá? Que é o marcador de range. É o marcador de range. Então, com o carvão eu já consigo fazer alguma coisa. Mais pra frente pode ser que eu precise gastar mais carvões, tá? Pode ser que eu gaste, por exemplo, 2 carvões para esse marcador chegar aqui e mais carvões para poder alcançar o primeiro botão. Pode ser que esse primeiro botão esteja aqui em cima, por exemplo. Esse botão ele indica que você vai estar alimentando o anel central, tá? Então qualquer coisa que tiver nesses 6 tiles aqui, você vai estar aquecido. Se eu tiver acima desse botão, tiver aqui, por exemplo, além dos 6, qualquer coisa laranja também estará aquecida, mesmo que ela não esteja no high. Então vamos supor, eu tô alimentando esse cara aqui, né? Então estou nesse segundo. Esse segundo, ele aquece o anel central e o segundo anel. Então toda essa parte aqui vai estar quente e essa parte aqui também vai estar quente. Né? Então o tile A também vai estar quente. Porém, como eu já passei desse aqui que é laranja, se eu tivesse um edifício laranja aqui no anel B, que é o anel mais longe, ele também vai estar aquecido, tá? Porque ele tem um fator de isolamento maior, tá? Então daqui a pouco eu entro melhor sobre isolamento, mas isso que precisa ter essa consciência, tá? Quando eu ultrapasso uma cor, essa cor fica aquecida, não importa onde ela esteja, tá? Então aqui a gente tem o laranja, depois a gente tem o amarelo e por último a gente tem os últimos anéis, tá? É, Vamos supor então que eu gastei aqui dois carvões. E aí eu consigo deixar meu marcador aqui, tá? Digamos, agora vamos falar um pouco sobre isolamento, né? Então a gente tem o isolamento vermelho. Esse isolamento vermelho quer dizer que ele sempre vai estar aquecido, mesmo que é só do fato do gerador estar ligado, tá? Então vamos supor que eu estou numa uma etapa do jogo que a minha configuração ela já está assim, ó. E eu gastei só um carvão e coloquei meu marcador aqui. Nesse momento, nem o anel central está aquecido, tá? Porque está tão gelado o jogo, está tão frio, que mesmo o gerador ligado no básico, ele não consegue aquecer em volta dele. Ele está aquecido só lá dentro, praticamente. Mas ele também consegue aquecer os edifícios que são vermelhos, tá? Tem só alguns edifícios que são vermelhos, então esses ficam aquecidos aí, não importa a situação. Então, por exemplo, a gente tem as casas, né, que são as milhares de abrigos, e aí eles vão estar aquecidos só o fato do gerador estar ligado. Então tem que ter isso em mente. Depois o segundo melhor é o laranja, né? Então, e depois o amarelo. Tá? Então o amarelo é o pior para conseguir aquecer ele. Vamos voltar aqui à configuração que estava.
Muito bem. Então, prosseguindo, isso aqui foi sobre o isolamento. Agora, já configurei meu gerador, consegui aqui colocar um pouco de temperatura, agora a gente vai para as ações. Quem realiza ações são os meus meeples, tá? Pode ser o trabalhador, os engenheiros. Algumas ações são exclusivas dos engenheiros, tá? As que não são exclusivas pode ser qualquer um dos dois. E as crianças, a princípio, elas não podem fazer nenhuma ação, a menos que você faça uma lei aí que obrigue isso, tá? A aprovação entenda trabalho, tá? E aí, as ações, elas podem ser uma ação quente ou uma ação gelada. Se eu for fazer uma ação de construir, ela sempre será quente, não importa se o meu gerador está ligado. E se for uma ação de tirar neve, sempre será gelada, não importa se o gerador está ligado, a menos que alguma carta diga ao contrário, tá? Então essas duas são imutáveis. Depois eu explico direito o que é cada uma. Depois, além de construir e tirar neve, eu tenho a ação de recolher recurso e de trabalhar em um edifício. Tá? Essas duas ações, elas vão depender. O estado delas, se é frio, se é gelado, se é quente, vai depender do meu gerador. Então, por exemplo, meu gerador está aquecendo até aqui. Então, se eu pedir para recolher esse recurso, eu vou fazer uma ação quente. Se eu pedir para recolher esse carvão, vai ser uma ação gelada. Se eu mandar esse trabalhador fazer uma ação gelada, eu automaticamente já aumento aqui a quantidade de trabalhadores que estão doentes. Tá? Só um trabalhador pode fazer uma ação nesse local por vez, tá? Cada tile tem 2 locais. E aí eu posso escolher o que eu vou fazer. Então a primeira coisa, eu vou pegar um trabalhador aqui e pegar carvão. O trabalhador, quando ele vai pegar um recurso, ele só pega 2 recursos por vez. Tá? Tudo que eu estou falando assim quando é uma lei, já entenda que pode ser que alguma carta diga o contrário, tá? Para não ficar me repetindo toda hora. Então, opa, fiz errado aqui. São 2 carvões para mim, né? Vou pegar esse outro trabalhador para pegar essa madeira. Então, as 2 madeiras. Esse cara aqui vai pegar mais madeira também. Muito bem. Esse engenheiro, eu vou colocar ele aqui na plataforma, tá? A plataforma, tá vendo que ela tem um símbolo ali na esquerda inferior, que é o símbolo do engenheiro. Significa que só engenheiro pode fazer essa ação, tá? Aqui no gerador também, somente engenheiro pode realizar essa ação. E aí, na plataforma, eu posso escolher uma lei, tá? Como engenheiro, entenda que é uma pessoa especializada, tá? Não importa no que. Tipo, então, entenda que é médico, que é, sei lá, político, mecânico, engenheiro no sentido mais puro da palavra, não importa, tá? São pessoas que têm algum tipo de especialização. Então a gente vai poder escolher uma lei. Eu vou escolher aqui, por exemplo, a lei do Shield Shelter, tá? Que aí as crianças terão abrigo. Então, posso posicionar ela aqui. Ela me falando, ó, tá vendo que em cima tem o símbolo da esperança, então já ganho uma esperança. No caso é um símbolo sem definição, né? Então é uma esperança aleatória. Então as crianças elas devem ficar seguras. Isso aqui eles desbloqueiam um abrigo especial para as crianças que é construído com uma madeira. Eu já posso construir ele imediatamente após introduzir essa lei. Então eu vou fazer isso. Eu vou gastar aqui uma madeira e posso construir o abrigo para a criança. Tá vendo que ele tem 4 slots embaixo? Quer dizer que eu posso abrigar 4 crianças. E agora eu tenho que posicionar ele em algum local. Tem que ser algum local, né? Esse quadradinho, não pode ter algum edifício lá dentro. Se eu construir, não pode ter um meeple também. Então não poderia construir aqui, por exemplo. Mas se eu quiser eu posso construir aqui, só que eu vou perder essas 4 árvores, tá? Eu vou construir aqui mesmo. Ele é laranja até que tem uma boa temperatura, então pode ser que seja interessante colocar um pouco mais afastado do gerador, já que ele tem melhor isolamento. Vou colocar ele aqui, apertar L para bloquear. Muito bem, então está construído. Ganha 1 de esperança, então vou colocar aqui 1 de esperança. Sempre que você puxa um novo, ele fica inativo. Tá? Se a carta estivesse falando que era, por exemplo, ganha 1 de esperança, justiça, por exemplo, tivesse um símbolo de justiça, o que eu ia fazer? Eu ia puxar uma nova esperança, normal, como eu já fiz. E aí, se um dos que eu tiver aqui, que são inativos, for de justiça, eu posso também ativar ele. Então, na verdade, eu ganho um bônus, tá? Mas não é o caso aqui. Muito bem, depois eu já falo qual é a ideia aqui do abrigo, tá? Então, continuando aqui para terminar essa parte, vamos continuar fazendo a limpa aqui. Vou pegar também essa madeira. Tá? E aí eu vou colocar alguém aqui para trabalhar, para construir, tá? Então é uma ação quente, não preciso me preocupar com isso. Quando eu coloco aqui, eu posso construir ou desmontar 3 edifícios, tá?
pode ser 3 construções, ou três desconstruções, ou 2 de um do outro. Eu posso também, por exemplo, desmontar esse e depois construir outro em cima, por exemplo, como uma segunda etapa dessa ação, tá? Não importa. Esses 3 edifícios iniciais aqui, que é o gerador, a cozinha e a plataforma, não podem ser desmontados, tá? É proibido. E aí beleza, então vamos supor que aqui eu vou querer construir uma cabana de caça. Ela é amarela, então ela não aquece muito. Vou colocar aqui mais próximo do gerador. Vou construir também 2 casas, 2 tendas na verdade, tá? Então são três tipos de abrigo. Tem a tenda, tem o bunker house e tem a house. Então vamos construir 2 aqui. Vou colocar uma aqui. E a outra vou colocar aqui mesmo onde está vazio. Para elucidar melhor os efeitos, eu vou colocar aqui, ó, só para entender que eu perco recurso, tá? Para lembrar disso. Então vou colocar nessa posição, bloquear ela também para não ficar se mexendo. Aqui também. E aí, esses 3 recursos aqui não serão possíveis de serem pegos aí, né, nesse jogo. Muito bem. Fiz aquela ação, agora eu vou colocar um engenheiro para trabalhar aqui na tenda, lembrando que não era obrigado a ser engenheiro, tá? Não tem problema. Então, coloquei ali, automaticamente eu ganho 5 de comida, tá? Então, estamos com 4, vamos para 9. 4 de alimento aí. Não sou obrigado a utilizar todos os meus meeples, tá? Eu posso, por exemplo, deixar esse cara aqui sem ter utilizado ele, não tem problema. Posso também realimentar o meu gerador, posso colocar mais carvão agora para aumentar aqui antes de finalizar essa fase, tá? Isso aí fica a minha escolha, tá? Outras ações que eu poderia ter feito aqui, tá? Eu poderia ter feito a exploração. Para fazer a exploração, eu preciso primeiro desse edifício aqui, que é o beacon, tá? Antes, só um outro detalhe, né? Uma outra ação que eu poderia ter feito. Eu vou fazer aqui com dinheiro para não perder a oportunidade. Seria a ação de limpar a neve, tá? Quando eu ponho aqui para limpar a neve, isso aqui sempre será gelado. Então, automaticamente o engenheiro ganhou 1 de doença, tá? Um engenheiro ficou doente. E aí eu posso escolher entre 2 tiles próximos ou um tile longe, tá? Então, o tile próximo é esses aqui, né? O A, e o tile longe é o B. Se eu escolher o A, eles têm que ficar adjacente ao meu anel. Se eu escolher o B, ele tem que estar adjacente à muralha e adjacente a outro B, tá? Então, se eu fosse escolher o B, eu poderia colocar um aqui, por exemplo. Mas eu não poderia colocar um aqui, porque aqui não tem outro B próximo. Vou escolher 2 As, então vou colocar um aqui, não posso revelar ainda, tá? Não precisa ser junto, posso colocar separado, mas eu não posso revelar ainda. Agora que eu já decidi aonde que os dois vão ficar, aí sim eu posso revelar, e aí eu posso bloquear eles, tá? E aí colocar os recursos que eles possuem, tá? No caso aqui é a madeira, o carvão e aqui mais carvão, tá? Então aí sim finaliza essa parte aqui de limpar a neve. Posso também colocar, se tivesse, vamos supor que as crianças pudessem trabalhar, poderia colocar mais uma criança para limpar a neve, ou mais uma para fazer construção. No caso eu usei a criança como exemplo, mas a criança acho que ela não pode fazer isso, tá? A carta que permitir as crianças trabalhar, elas permitem que elas peguem recursos apenas, tá? Então elas podem pegar recursos de um posto ou recurso de pilhas, tá? Que as pilhas são essas aqui que eu realizei anteriormente. Como eu falei, quando você coloca um meeple para pegar um recurso, ele pega dois recursos apenas. Se eu tivesse usando um posto, tivesse um posto aqui, por exemplo, e colocasse um meeple para trabalhar no posto, eu pegaria um recurso de cada tile que está à minha volta, tá? Então, conseguiria pegar muito mais recursos de uma vez só. Voltando aqui na parte do beacon, tá? Então, vamos supor que eu tivesse conseguido construir esse beacon aqui, ó. Ele ocupa 2 slots, tá? A partir desse momento, eu pego 2 cartinhas de expedição A e coloco aqui, tá? Essa aqui é a parte que exibe as cartas de exploração. Muito bem. Agora, feito isso, eu consigo criar uma expedição. Então vamos supor que eu tivesse um trabalhador sobrando, tá? Tem que ser um trabalhador ou um engenheiro. E eu poderia colocar ele aqui, por exemplo, indicando que ele saiu para explorar nessa rota. Mais pra frente, se eu conseguir fazer o upgrade desse edifício, aí eu poderia colocar uma terceira cartinha e ter 2 expedições ao mesmo tempo, tá? O que a expedição diz, né? Então essa aqui é uma expedição para uma caverna, isso aqui é uma espécie de acampamento, e isso aqui são ruínas, tá? Esses têm ponto de interrogação no final, ali lá em cima, perto do nome, porque eu não sei o que eu espero encontrar lá. Esse aqui eu já espero encontrar pessoas,
tá? Então essa é a única forma de você expandir essa cidade, né, com volume de cidadãos, é indo atrás de pessoas por aí, tá? Beleza, então só posiciona aqui nesse comecinho, tá? E aí acabou a ação de exploração aqui nessa fase. Muito bem, se eu tivesse construído aqui, por exemplo, a oficina ela permite que eu pegue essa cartinha aqui, ó, se eu tiver com alguém trabalhando lá, tá? Eu posso pegar essa cartinha aqui e colocar e posicionar ela em uma dessas cartas de tecnologia, e aí ela vai começar a fazer efeito, tá? E além disso, eu iria liberar essa etapa aqui, ó, então agora eu posso construir esses edifícios que constam 4 madeira, tá? E esse aqui também custaria 5. Então aí eu preciso de 2 workshops para conseguir chegar até essa etapa final aqui. Bom, acredito que eu tenha falado tudo o que é a respeito da fase 6, tá? Que é a fase de ações. São todas as ações que eu poderia ter feito. Aí teria os detalhes de cada tipo de edifício. Esses detalhes você pode pegar aqui no final do manual, tá? Você tem que consultar ele. Então aqui, ó, é o appendix, né? Então são os edifícios iniciais e os outros edifícios. Então, ele vai falando o que cada um faz, o que faz é a versão atualizada dele, né? Então a maioria dos edifícios tem uma versão atualizada, né? Então pegar aqui, por exemplo, a tenda, né? Então se eu virar a tenda normal me dá 5, a tenda atualizada me dá 8, tem mais isolamento, ó. O isolamento dela é laranja, então todas elas têm uma versão atualizada. Beleza, então essa aqui foi a fase 6, então vamos seguir para a próxima fase, tá? A fase do anoitecer. Então eu vou pegar uma dessas cartas aqui do Dusk e vou revelar ela. Saiu aqui a disputa social que eu tinha mencionado, tá? É o seguinte, se eu tivesse, por exemplo, algum token no modo caveira, eu colocaria ele no modo Seek, tá? Se isso acontece, se ele tá caveira e vai pra Seek, a pessoa morre, tá? Então uma pessoa morreu, não é o meu caso aqui, tá? Eu tenho isso aqui é de motivação. Motivação, ele tá falando que pegue um recurso do tabuleiro, mais um para cada motivação ativa. Se nenhum recurso tem no tabuleiro, então pegue um carvão para cada, tá? Então eu só tenho um, posso pegar aqui um recurso, então vamos supor que eu pegasse aqui um carvão. Então pronto, peguei um carvão. Não tem mais nada ativo, então não tem mais o que fazer. Beleza. Depois disso eu tenho que remover essa carta do jogo, tá? E aí eu removo ela pra cá. Pego uma nova carta de disputa social, como eu falei, só pode ter uma carta amarela dessa aqui no meio. Se aqui tivesse mais cartas dessas vermelhas descartadas, eu iria misturar com essa aqui e depois virar e embaralhar aqui no meio, tá? E aí pronto, ficaria novamente aí mais um bolo de cartas para o próximo evento. Próxima fase, fase da fome, tá? Então o que a gente vai fazer aqui primeiro? Primeiro a gente tem que reduzir as pessoas que estão famintas, tá? Que são as pessoas que já estão com fome há um tempo. Que o indicador de faminto é esse vermelho. Digamos que ele estivesse aqui, ó. Então vamos supor que ele está em nono, tá? Eu tenho 9 comidas, então eu simplesmente iria reduzir minha comida para zero e esse indicador também iria para zero, tá? É, digamos que ele na verdade ele tivesse em sétimo, por exemplo, e esse aqui tivesse no nono. O que eu ia fazer? A mesma coisa, eu iria reduzir isso aqui para zero, tá? Esse aqui eu também reduzo para zero, só que antes eu ia ver onde que ele ia parar. Então se ele estava no nono, vamos supor que esse cara aqui tivesse, deixa eu pensar, tivesse no quarto, tá? Então eu só consegui reduzir 4 de fome. Então esse aqui tá no nono, ele iria pro 5. Tá vendo que aqui são faixas, ó? Aqui até aqui, do décimo até o 14º, por aí vai. Cada faixa tem uma consequência, tá? Então, se ele parou aqui, eu ia ver qual é a minha consequência, ó. Então, eu vou ter um de descontentamento, então aumentaria um aqui, né? Ou poderia ativar esse. E uma pessoa iria morrer, tá? Quem queria morrer? Eu tenho que ver aqui, ó.
quem que eu tô alimentando agora? São as crianças, tá vendo? Então esse turno são as crianças, o próximo é os engenheiros, depois os trabalhadores e assim repete, tá? Então uma criança teria morrido, tá? E aí esse marcador volta para zero também, tá? E esse aqui também volta. Depois que eu resolvi essa questão, esse aqui também volta para zero. Alimentei os famintos. Próxima etapa. Eu vou alimentar as pessoas comuns agora, as pessoas que não estão famintas, mas elas querem comer. Então eu vou olhar aqui para cada. Quem que eu tenho que alimentar? No caso, de novo, aqui são as crianças. Eu tava com 9 de comida. Eu tenho 8 crianças. Então, tudo bem. Diminui isso aqui para um e nada acontece. Tá? Se eu tivesse. Vamos supor que eu tivesse só 7. Tá? E tem que alimentar 8. Esse marcador vem para zero e o de fome vem para um. Tá? E aí fica uma forma mais genérica aí de que tem alguém passando fome. Tá? E assim vai. Então, se fosse uma diferença de 6, ficou faltando 6 para alimentar as crianças, então esse indicador vem para 6. Vou passar aqui por todas as fases. Quando eu retornar nessa fase da fome, eu já vou ter 6 aqui para alimentar inicialmente. Tá? E aí note que, por exemplo, eu começo com 8 crianças, mas engenheiros são 12. Criança na verdade era 4, né? Trabalhador é 25. Então, conforme vai se aproximando aqui de alimentar os trabalhadores, por exemplo, vai ficando cada vez mais complicado. Se nessa primeira etapa aqui que eu só alimentei os famintos, né, os hunger, se mesmo alimentando todos eles, eu ainda continuasse com 30, né, então isso aqui vira para 30, se eu ainda tivesse com 30, eu teria perdido o jogo, tá? E aqui nessa fase a mesma coisa. Depois que eu já alimentei os famintos, eu vou alimentar de forma normal, né? E aí isso aqui ainda aumentar e ainda ficar acima de 30, eu também perco o jogo, tá? Então não posso ficar com muitas pessoas com fome, tá? Muito bem. Então aqui vamos supor que eu resolvi aqui minha questão. Eu tava com 9 de comida. A gente começa com 8 crianças, na verdade. Então alimentei todas, fiquei com 1 de comida. Muito bem. Então, reduz as fomes, resolve as consequências, né? E aí eu também organizo a quantidade de cidadãos. Digamos que alguém tivesse morrido. Se tivesse morrido uma criança, eu teria reduzido aqui para 7 e pego aqui um totem de corpo, tá? Colocado ele aqui. E aí virar ele. Aqui tem dois símbolos, de cima e de baixo. Se tivesse morrido uma criança, desculpa, um engenheiro ou um trabalhador, eu ia perder 1 de esperança. Se tivesse morrido uma criança, perde 2 de esperança, tá? Isso aqui é aleatório, ó. Deixa eu ver. Ó, isso aqui no caso, se tivesse morrido um engenheiro ou um trabalhador, nada acontece. Mas se fosse uma criança, teria perdido 1. Então, também é aleatório aqui esse evento. Lembrando que se eu tiver muitos corpos aqui, eu também perco o jogo. Se a quantidade de meeples que tem aqui, né, não tinha explicado isso, que o jogo já vem configurado, a quantidade de meeples que você tem aqui, ela vem daqui, ó. Então, vamos supor, trabalhador tem 25, tá nessa faixa. Entre 23 e 29, tem 5 trabalhadores. Tá, e aqui 4. Então, por exemplo, se tivesse caído aqui pra 22, tivesse morrido muito, tivesse caído pra 22, eu teria que tirar um desses meeples laranja aqui, tá? Então, perderia aí uma força de trabalho, tá? E a mesma coisa aqui pros outros. Muito bem. Então, vamos pro próximo. Então acabou a fase da fome, agora vem a fase da noite, tá? Então a gente vai retornar aqui todos os meus cidadãos aqui para o meu painel de suprimentos. Então retorna todo mundo. Muito bem, todo mundo retornou. Esse aqui na verdade não estaria lá, né? Que foi só um exemplo. Aqui é um exemplo que eu falei de bagunçar as cartas, né? Então se você não quer correr esse risco, você pode travar ela, que aí não tem esse problema. Então retornei todo mundo. Muito bem. E aí a gente vai colocar os meeples nos seus abrigos, tá? Então eu tenho aqui duas crianças, eu posso abrigar elas aqui no meu... Posso abrigar elas no abrigo de crianças, então ficaria duas crianças aqui. E aí eu tenho duas tendas, cada tenda abriga mais duas pessoas, tá? Então vamos dizer que eu estivesse abrigando aqui dois engenheiros e dois trabalhadores, tá? Esses três trabalhadores e esse engenheiro vão ficar como hamlets, como sem teto. Então, eles vão passar frio à noite. Então são três trabalhadores, ó. Três trabalhadores, um, dois, três. E dois engenheiros, um, dois. Então, dois engenheiros ficaram doentes, tá? Então aí também tem que pensar nessa estratégia de abrigo, né? Que eles têm que conseguir se proteger do frio.
Caso uma tempestade tenha alcançado a cidade, todas as cartinhas de casa, de abrigo, etc., elas são viradas, tá? E elas ficam com esse símbolo de neve. Significa que ela não servirá mais como abrigo, tá? Ela não vai aquecer as pessoas durante a noite, então todo mundo aí que vai ficar desabrigado vai vai estar ficando doente, tá? Pode ser que alguma carta proteja contra isso, ou alguma lei, eu ainda não sei, não cheguei nessa parte ainda, tá? Não avancei muito no jogo. Muito bem, então já decidimos aqui quem é que ficou desabrigado, quem é que ficou doente. É, beleza, e aí acabou o primeiro turno, a gente vai voltar aqui lá pra cima, lá na fase Down Phase, que é a fase do amanhecer. A gente vai mover o marcador de round, né, de turno, então vem aqui pro 2. Agora a gente já tem que ter essa ciência que a gente vai estar alimentando os engenheiros, tá? Os engenheiros, ó, são 12. É, e aí, se tivesse algum token de evento também a gente resolveria, tá? Que aí é uma questão de alguma cartinha específica, de repente ela fala, na fase do amanhecer faça tal coisa, né? As cartas de eventos ficariam aqui. Mas não foi o caso. Beleza, a, acabou a fase do amanhecer, a gente vem pra fase da manhã, tá? Da manhã a gente vai resolver uma carta da manhã, que é essa carta aqui, ó. Então a gente pega uma carta e resolve ela, tá? Então aqui são refugiados, ó. Algumas pessoas exaustas, elas alcançaram o nosso acampamento, tá? Então eu tenho duas opções que eu posso fazer. Eu posso deixar elas entrar na minha cidade. Eu vou ganhar mais um de justiça. Então é bem específico. Então o que eu faria? Eu pegaria um carinha desse aqui, colocaria aqui. E aí se eu tivesse um de justiça, que é o caso, no caso eu tenho dois, que fosse inativo, eu poderia ativar. Tá? Então ganharia esse bônus aqui. Vou adicionar 4 trabalhadores e dois engenheiros, uma criança, uma criança e 5 de fome. Se eu tiver ativo Grad, então eu vou ganhar mais um de descontentamento, tá? Grad eu não tenho, então isso não aconteceria. Então é por isso que eu falei que tem a questão da estratégia, do que você prefere deixar ativo ou não. Então se alguma carta mandou remover, eu tenho aqui várias opções, ó. Tem isso aqui, por exemplo, é o Grad, ó. Eu poderia ter, vamos supor que o Grad estivesse assim, e alguma carta mandou remover. Eu poderia ter falado, eu vou, sei lá, eu vou remover esse cara aqui. Mas aí chega nesse momento, eu falo, putz, devia ter desativado o Grad, entendeu? Que aí eu teria essa consequência. Então se o Grad estivesse ativo, eu ganho um de descontentamento, tá? Se eu tiver ativo Kari, né, que é cuidado, eu ganho mais um de esperança. Kari aqui não tem, então isso aqui daria uma balançada aí, uma chacoalhada na estrutura da minha cidade. Eu ganharia mais população, mas também mexeria aqui no humor das pessoas. E aí esse símbolo vermelho aqui no lado quer dizer que essa carta é descartada, tá? A segunda opção é mandar eles embora. Se não quero aceitar mais pessoas, porque você tem que calcular aqui se você vai ter abrigo para eles, se você vai conseguir construir abrigos antes do próximo anoitecer, se você vai conseguir alimentar todos eles, né? Que vai aumentar, por exemplo, mais 4 trabalhadores. Criança, né? A criança no jogo, se você não colocar essa lei, ela não pode trabalhar. E então você tem que sempre estar abrigando elas. É claro que aqui com essa vantagem aqui, você pelo menos consegue abrigar 4 por vez, só que ela ainda vai ter que comer, então você precisa colocar tudo isso na balança. E aí se eu mandar eles embora, então eu vou exaurir todas as minhas esperanças. Então a esperança ela é liquidada. Então se tivesse assim, por exemplo, eu iria exaurir todas, tá? Lembrando, exaurir não é a mesma coisa de remover, tá? Então eu não perco. Se todas elas já estivessem assim, nada acontece com a esperança, tá? E aí aumenta um grad, né? Então aí é aquela coisa que eu falei, ó. Vamos supor que tivesse assim, ó. Eita. Vamos supor que tivesse assim, ó. Então eu tenho um apatia ativo e um hunger, né? Então eu iria, se ele tá falando para aumentar um de grad, eu ia pegar um desse cara de forma inativa, e se tiver um grad aqui, eu ativo. No caso não tem. Agora, se tivesse assim, e aí eu ia puxasse esse da sacola, além de ter puxado um novo, esse aqui iria ativar, entendeu? Então é sempre assim que você faz. Se não tivesse grade, beleza, você não modifica, tá? Então esse bônus ele é tanto negativo como positivo. E aí também essa carta é descartada, tá? Algumas cartas não se descartam, ó. Essa aqui, por exemplo, ó. Então é um novo projeto, ó. Um dos nossos engenheiros teve uma ideia que pode nos ajudar a providenciar mais comida a cada dia para a cidade. Ele necessita de alguns recursos, mas é, talvez você possa providenciar esse investimento, alguma coisa assim.
Isso mesmo. Ele precisa de alguns recursos. Talvez você possa estar dando algum investimento para ele. Então, se a gente tem duas opções, a gente pode dar tudo o que ele precisa. Então a gente vai colocar, também com esse símbolo de exclamação, a gente vai colocar essa carta aqui, tá? Então ela vai ficar aqui por enquanto. Coloca essa carta no display de eventos. Na fase de ação, a gente vai colocar um engenheiro com duas madeiras como uma ação. E na fase do dusk, na fase do anoitecer, se não tiver um engenheiro neste cartão, a gente recebe mais um de apatia. Tá? E aí remove essa carta do jogo, com todos os recursos. Se você colecionar quatro madeira, o projeto foi completado. Então tem uma missão aí para você seguir. E também tem uma carta ali, que é a carta 44, que vai ser acrescentada aqui, uma carta de evento, vai ser acrescentada aqui nesse baralho também. Tá? E a outra opção seria não gastar recursos com recursos valiosos com isso agora. A carta já seria eliminada imediatamente e ganharíamos um de descontentamento. Tá? Então, note, descontentamento, no caso aqui ele só está falando de descontentamento, então só puxaria uma cartinha aqui, não iria especificar aqui se alguma seria ativada, tá? Eu acredito que não. Beleza, então essa aqui é a fase do amanhecer. A gente vai para a fase do gerador agora, tá? A fase do gerador, a primeira coisa que a gente vai fazer é adicionar doenças com base no token de calor, tá? Na posição do token de calor. Como é que funciona? O token de calor está aqui, tá? Mais fácil fazer assim, ó. Vamos supor que eu estou no momento do jogo que essa peça ela está aqui em cima, tá? Eu vou olhar entre aonde ela está até depois do meu marcador de calor. Tá? Então, como está aqui, eu vou olhar daqui até aqui embaixo. Tá? Na verdade, seria daqui até aqui embaixo. E vou olhar esses desenhos que tem aqui na lateral. Tá? Então, aqui eu teria um desenho de seringa e um desenho de flip aqui, de virar. O que significa esse desenho? Se tivesse numa posição, vamos supor que tivesse aqui, ó. Então eu tenho duas seringas, não importa, eu vou usar só uma vez, tá? E um flip apenas. O que significa? Eu vou pegar, eu vou escolher uma dessas cartinhas aqui, né? Se tiver desenho de seringa, eu vou escolher uma dessas para aumentar. Tá? Isso vai da minha escolha, tá? Eu quero aumentar do engenheiro, então aumenta um pro engenheiro, tá? Se tivesse nessa aqui, que aí é a cartinha de virar. Então eu vou escolher uma delas também aleatória e vou virar elas, tá? Então eu virei trabalhador, agora o trabalhador tá com caveira. Ainda nada aconteceu. Se ele já tivesse como caveira e aí eu virasse ele, aí significa que um trabalhador morreu, tá? Então isso só teria virado. Muito bem. E isso vai desse marcador que é o do segundo anel até onde está o marcador. Tá? Então se esse marcador estivesse aqui, aí eu teria só feito o efeito da seringa, só aumentado aqui um desses caras para frente, tá? Se esse marcador estivesse aqui, aí nada teria acontecido, tá? Porque eu estou no limite máximo. Então eu tenho que pensar nisso também, se vale a pena eu deixar meu gerador no máximo para evitar deixar as pessoas doentes, mas em compensação gastar mais carvão, né? Eu tenho que ter esse estudo. Então, nesse caso aqui, nesse meu cenário, que eu estou no comecinho do jogo ainda, e meu marcador estava aqui, a única coisa que eu vou fazer é fazer o flip. Só vou pegar uma cartinha aqui e virar. Então, o engenheiro, por exemplo, se eu não me engano ele estava aqui, continuaria ali. Tá? Próxima fase. Ainda estou no gerador, né? Então, mexi ali com os tokens de doença. Eu vou colocar cubos de mau funcionamento na bolsa do gerador. Tá? Então, como é que eu faço isso? Eu vejo onde está meu marcador de calor. Ele está aqui. Aqui, ó, é o número 1. Então, eu vou pegar um cubo de mau funcionamento e colocar na bolsa. Tá? Se tivesse aqui em cima, por exemplo, eu teria posto 10 cubos lá dentro. Tá? E eles vão ficando lá dentro, vão se acumulando. Tá? Cada vez que eu passar por essa fase. Então, quanto mais eu exijo do meu gerador, mais mau funcionamento ele pode apresentar. Depois que eu fiz isso, eu vou rolar 2d8, tá? E tirar cubos de mau funcionamento no gerador e colocar ali no meu tracker aqui de mau funcionamento, tá? No meu rastreador de mau funcionamento. Então, como é que funcionaria? Pego esses dois dados, rodo eles, tá? Então, vou rodar melhor aqui. Só pode derrubar, né? Tá, vamos supor que eu tirei aqui esses números aqui, ó. Então, eu tirei 7 e 8, tá? Se eu tiver na bolsa até 10
cubos, eu vou pegar a quantidade do menor dado. Então se eu tivesse 10, por exemplo, eu pegaria 7 cubos. Tá? Aqui é muito. E se eu tivesse, vamos supor que aqui, sei lá, tem um outro número, tem 2, por exemplo. Então de 10 eu tiraria só 2. E colocaria eles aqui, ó. 2 cubos aqui. Cabe até 10 aqui. Se eu tivesse, por exemplo, 11 cubos aqui, eu tinha pegado 8, que aí eu pego o maior dado, tá? E assim eu vou preenchendo esse espaço, né, conforme vai passando meus turnos. Se eu alcançar, nesse momento, eu tiver que tirar um cubo aqui de dentro e ele entrar aqui, a partir do momento que entrou um aqui, meu gerador parou de funcionar, tá? Parou de funcionar, eu vou virar essa caixinha aqui, vou aumentar em 1 aqui ó, o custo dele, tá? Então agora custa mais para iniciar meu gerador. E aí eu tenho que reparar esse gerador. Como que eu reparo ele? Na fase 6, que é a fase de ações, eu posso colocar um engenheiro aqui dentro, tá? Eu coloco um engenheiro aqui. E aí esse engenheiro, gastando a ação dele, ele vai poder tirar cubos de mau funcionamento. Note que se o gerador está realmente quebrado, essa ação vai ser uma ação gelada, tá? Vai aumentar aqui a minha doença para engenheiro no caso. E aí com essa ação eu consigo remover 5 cubos. Então se tivesse nessa configuração aqui, eu tiraria isso aqui, ó. Então 1, 3, 4, 5, né? 5 cubos. E aí sim o gerador voltaria a funcionar. Agora se por exemplo, esses cubos aqui, ó, tivesse, vamos supor, 4, 5, 6. 6 cubos aqui dentro. Já passou muito. Eu ia conseguir tirar 5 cubos. Então 4, 5. E ainda ia ficar um aqui dentro. Então meu gerador continuaria quebrado. Tá? Então essa fase 6, eu ia fazer a fase 6 inteirinha com o gerador quebrado. E aí eu precisaria decidir se eu iria mandar as pessoas trabalhar no frio mesmo. Ou não. E aí ia passar por todas as fases que a gente já passou. E aí quando chegasse de novo na fase 6, poderia novamente colocar um engenheiro lá para terminar de reparar o meu gerador. E aí ele volta a funcionar. Tá? Outra opção é nessa hora que eu colocar um engenheiro aqui, gastar um núcleo. Esse núcleo eu posso conseguir de diversas formas, né? Tanto pode aparecer aqui no terreno quando eu estou limpando a neve, ou como pode aparecer em alguma expedição. Esse cubo eu posso gastar um para reparar o gerador por completo. Então todas as pecinhas de mau funcionamento são removidas aqui do tracker, tá? Então essa é uma opção. Essa peça vai continuar vermelha, vai continuar no número 2, mesmo eu reparando o gerador, indicando que se ela já está vermelha, se o gerador quebrar de novo, ele explode, tá? Então não posso deixar ele alcançar novamente aqui esse quadrado, tá? Muito bem, então essa foi a fase do gerador. Próxima fase do clima, tá? Então eu vou pegar uma carta aqui de clima e vou resolver ela, tá? O que essa carta está me falando? Ela tem 4 partes. A parte mais acima é a da tempestade, tá? Então está o número 1, que significa que a tempestade vai andar um para a esquerda, tá? Então ela está se aproximando da minha cidade. Algumas cartas podem pedir para ficar 0, não se mexer, e outras até mesmo se afastar, tá? Nesse caso aqui eu iria para o 8. Ali depois tem os três anéis representados, né? O 0, o 1 e o 2. E o primeiro está como 0, depois os outros dois está como 1. O que significa? Que o primeiro anel aqui, ele não vai se mexer, tá? Só uma observação aqui na fase do gerador, eu tenho que resetar aqui esse token, tá? E volta aqui para cima. Para depois eu escolher de novo quanto de carvão eu vou gastar. Agora sim, esse anel aqui ele vai subir 1 e esse aqui vai subir 1 também, tá vendo? Conforme está ali, ó. Então o anel amarelo e o anel branco, os dois sobem 1. Poderia pedir para subir mais ou menos, ou não subir, nenhum se mexe. O primeiro também poderia ter subido, tá? Vai depender da cartinha. Isso aqui é uma forma de representar que o mundo está ficando cada vez mais gelado, tá? Então eu tenho que gastar cada vez mais carvão. Além do gerador, por exemplo, ter ficado com defeito e agora ele gastar mais, está ineficiente. Além disso, está muito gelado, então eu tenho que gastar mais carvão para poder gerar a mesma quantidade de calor aqui para as pessoas. A próxima etapa ali é a etapa da comida, tá? Se eu tiver cabanas de caçador, eu consigo comida passiva, tá? Então, da esquerda ali, ó, se eu tiver uma cabana de caçador, eu consigo 4 comidas. Aí com 2 eu consigo 5, com 3 6, depois 4 7 e 5 ou mais cabanas eu consigo 8 de comidas de forma passiva, tá? Mesmo que ninguém trabalhou aqui, tá? Então, como eu tenho só uma, eu consigo pegar mais 4 de comida, tá? Então, muda aqui o meu marcador para 5.
Então essa é uma outra forma de conseguir comida também. E a última parte ali é a parte da exploração, tá? Se eu tiver gente fazendo exploração, ele vai se mover 3 casas, tá? Então, vamos supor que esse cara estivesse aqui, ele vai se mover 3, tá? Então, 1, 2, 3, ficaria aqui. Vamos supor que ele tivesse já alcançado aqui, nesse momento, né? Alcançou aqui o marco. Quando ele alcança, eu vou virar essa carta. Então, ele está falando que eu encontrei uma caverna, tá? Tem algumas pessoas vivendo aqui. Há um desenho de um mapa na parede, alguma coisa do tipo. E aí eu tenho duas opções. Eu posso voltar para a cidade. Se eu voltar para a cidade, olha ali na parte amarela, ali na setinha amarela. Eu vou retornar e aí eu vou imediatamente esse token aqui volta para o meu suplemento e eu recebo 2 madeiras e um núcleo, tá? Que é aquele recurso que eu falei que é raro. Ou eu posso continuar, tá? E aí eu vou para uma cartinha C. Se eu escolher continuar, o que eu vou fazer? A setinha azul está falando C. Então eu vou pegar uma carta C e vou colocar aqui. Pronto, temos uma carta C. E aí eu posiciono esse cara aqui. E aí ele vai continuar fazendo exploração, assim, quando novamente chegar nessa cartinha. Digamos que novamente ele alcançou lá o final. E aí esse final aqui ele está me dando 2 opções. Eu encontrei algumas pessoas, eu posso voltar com elas para a cidade. E aí eu vou trazer engenheiro, trabalhador e esperança. Só que alguns deles são doentes. Eu posso trazer somente os mais fortes. E aí tem menos pessoas, nenhum doente, mas eu perco esperança. Então tem essas decisões morais aí para se fazer no jogo, tá? E aí fazendo isso, ó, tá New A, quer dizer que é um novo A. Então essas cartas aqui elas são removidas desse baralho, são removidas do jogo. E aí vem um novo A aqui para a próxima vez que eu quiser fazer exploração, tá? Posso também não fazer exploração na próxima, prefiro usar esse cara para fazer alguma coisa. Vai aí da minha estratégia, tá? Perceba que alguns eventos ele vai, inevitavelmente você vai trazer pessoas para sua cidade, tá? E aí vai aumentar aqui os marcadores. Então tem que ficar esperto aí com isso também, tá? Nem sempre você pode optar por não trazer eles. E fora que quando você pode optar por não trazer ninguém, você normalmente perde esperança, né? Então isso aí também é uma outra questão. Muito bem, então essa carta aqui está resolvida. Próximo passo, né? Eu tô aqui. Próximo passo, né? Então vou fazer o progresso aqui também na tempestade, vou colecionar comida, vou coletar comida, vou fazer o progresso dos meus exploradores, né? Nas cartas de expedições. E aí vou para a fase da preparação, tá? Então eu vou resolver os tokens de doença de novo. Como é que eu vou resolver dessa vez? Ó, então, a minha parte de, de, de trabalhador, ela tá aqui na posição 5. Aqui nessa faixa, né, do 5 ao 9, ele tá falando que eu tenho que virar e aumentar. Então, esse cara aqui aumenta para 6, só que ele também vira. E aí, como ele já estava na caveira, virou para seringa, quer dizer que alguém morreu, tá? Então eu vou diminuir aqui para 24, pega um corpo, olha o que tem atrás, quem morreu foi um trabalhador, então eu perco 1 de esperança, tá? E aí, como aqui do jeito que eu deixei tá tudo inativo, eu só removo 1 aqui, sabe? Só sempre dá mais que tá à esquerda, tá? Se não me engano, tem essa regra também, tá mais à direita, quer dizer. Beleza, e aí esses dois aqui que estão nessa faixa, ele só aumenta 1, tá? Então aqui vai aumentar 1. Tem algumas faixas, ó, que aqui, ó, ele coloca esse símbolo. Quer dizer que, por exemplo, se tivesse o trabalhador estivesse aqui, além de virar e aumentar, eu teria pego um trabalhador como doente, tá? Então vim aqui, ó, que é o símbolo de trabalhador usado, tá? Então, um trabalhador está usado, na fase 6 eu não vou poder utilizar ele, tá? Então eu estou perdendo força aí de trabalho por conta da doença. Daí isso vai se intensificando, então tem que ficar esperto com isso, tá? E a quantidade de mortos também, na outra fase que eu já passei, também vai aumentando. Muito bem, e aí eu vou atualizar aqui a questão dos addons. Então, por exemplo, se eu tivesse morrido muita gente, alcançado aqui o 22, eu teria que deletar um desses carinhas aqui, porque agora eu só posso ter 4 e por aí vai. Muito bem, essa foi a fase da preparação e aí a gente volta para a fase da ação. Posso agora novamente colocar essas pessoas para trabalhar. No caso aqui, um deles estaria doente, então não poderia trabalhar com ele. Posso tentar fazer uma tenda médica para tentar aliviar essa quantidade de doença. Mais para frente tem a enfermaria também. Preciso pensar sobre moradia, porque ainda tenho pessoas que estão desabrigadas, né? Então não tem moradia suficiente.
Posso pensar em ir para workshop. Então, por exemplo, se eu tivesse feito um workshop, colocado um engenheiro para trabalhar lá, eu teria uma melhoria na tática de caça. Então, na fase do clima, né? Então, eu teria ganhado um, dois ou três fracotes adicionais para uma, três, cinco ou cinco cabanas. Como eu tinha uma cabana, eu ia aumentar então mais um de comida. Então aqui eu peguei quatro, eu teria pego cinco de comida, por exemplo. Né? Ou eu posso fazer autômata, né? Que aí para construir autômata eu posso achar ela em alguma expedição. Ou eu posso fazer uma fábrica e usar um engenheiro lá com um núcleo. E aí eu vou conseguir ganhar um token de autômata, tá? Que é esse token aqui. Tá? E aí esse token ele consegue trabalhar, consegue recolher recurso. Tá? Ele só não consegue trabalhar onde exige um engenheiro, a menos que eu use essa carta. Tá? Eu consigo colocar alguém para trabalhar aqui, aí ele pode funcionar como engenheiro. E o autômato não gasta comida, tá? Não tem que track para comida. Não fica doente, pode trabalhar em ações frias, não tem problema. E tanto para pegar leve, para construir também. E só que ele gasta um de carvão, tá? Então, quando eu pedir para ele fazer uma ação, eu deleto um carvão. Bom, acredito que seja isso. Cobrir aí os principais pontos. Pode ser algumas regrinhas aí no meio, que aí tá no manual, tem as questões aí também dos baralhos, que aí tem que ir lendo para entender o que cada um tá pedindo. Mas acho que deu para entender aí o geralzão como é que funciona. Beleza? Então é isso. Valeu.